Bom dia, queridos alunos, papais, mamães e responsáveis, tudo bem? Vamos para mais uma semana de atividades. A tia Nádia vai começar explicando as atividades de língua portuguesa, tá ok? Vamos aqui para o nosso roteiro explicativo das atividades, tá bom? Nós vamos utilizar a apostila SESI, tá? Unidade 3, páginas 64 e 65, tá bom? Aqui no nosso roteiro, nós temos a explicação de sinais de pontuação e sobre o uso do dicionário. São dois assuntos que vocês vão utilizar para responder as questões dessas páginas, tá? Da página 64 e da página 65. Então, vocês devem ler com atenção, tá? O que está escrito aqui na folhinha do roteiro, que está explicando, tá? E depois, em seguida, realizar as atividades, tá ok? A tia Nath vai realizar a leitura com vocês, tá bom? Explicações para realizar as atividades. Sinais de pontuação. Quais são? Para que servem? Os sinais de pontuação estão em todos os textos, pois são um recurso utilizado pelos escritores para dar sentido ao texto e assim os leitores podem entender os textos. Exemplos de pontuação. Ponto final, usado no final de frases. Ponto de interrogação, usado quando se faz uma pergunta. Vírgula, usado para separar elementos dentro da frase. Reticências, usado quando o pensamento do escritor fica incompleto. Então, pessoal, observe então alguns pontos, alguns sinais de pontuação, tá? Aqui a gente coloca como exemplo e explicando um pouquinho para que eles servem, tá? E depois logo abaixo já tem a explicação de como usar o dicionário. Vamos ler também com atenção, tá? Dicionário. Para consultar um dicionário é preciso saber ordem alfabética, pois os verbetes são organizados pela ordem alfabética, A a Z. Considerar não apenas a primeira letra, mas também as demais letras, na análise da palavra. As duas palavras no alto de cada página são a primeira e a última palavra desta página. Selecionar a palavra mais adequada ao contexto do texto escrito. Tá bom, pessoal? Então, vocês vão reler essas informações com atenção e assim vocês poderão responder as próximas questões. Tá ok? Vamos então para a questão, Vamos começar aqui então pela página 64, questão 2. Releia o título do conto. Qual o sabor da lua? Aí tem A. Como se chama o sinal de pontuação presente no título? Então, vocês vão analisar o título e vão escrever aqui qual é o sinal de pontuação que está presente no título, tá ok? Até aí, tudo tranquilo, né? Depois, por que ele foi usado? Aqui vocês vão explicar por que aquele ponto de interrogação, por que aquele sinal de pontuação foi usado no título do texto, tá bom? Vocês perceberam que a tia Nath já soltou um spoiler, né? Já contou já o que era o negócio, tá bom? Vamos aqui para o C, tá? Para aprender mais sobre pontuação, releia com seu colega o trecho do texto a seguir. No caso, vocês vão reler, né, com o responsável que está aí com vocês, para poder auxiliar vocês nas atividades, tá bom? Então, vocês vão reler todo esse trecho certinho, tá bom? Aí, depois a D.
Que sinais de pontuação aparecem nesse trecho do texto? Circule-os. Então, na atividade D, no item D, vocês vão circular todos os pontos todos os sinais de pontuação que aparecem nesse trecho, que vocês acabaram de reler, tá bom? E depois o item I. Se não tivesse essa pontuação, você conseguiria entender o texto? Justifique sua resposta. Então, gente, imagine assim, ó. Se esse trecho aí do texto não tivesse pontuação nenhuma, vocês iriam conseguir entender o texto? Sim ou não? E aí, mediante a resposta de vocês, justifique, explique por que você acha que sim ou que não. Tá ok? Tudo certo? Então, vamos para a página 65. Item F. Converse com o seu professor e seus colegas sobre os sinais de pontuação empregados nesse trecho e anote o que aprendeu sobre eles. Então, pessoal, vocês vão conversar aí com quem está ajudando vocês a fazer as atividades, né? Sobre todos esses sinais de pontuação que vocês viram no trecho que vocês acabaram de reler. E vocês vão anotar aqui o que você aprendeu sobre cada um deles, tá bom? Então, tudo que você aprendeu sobre eles, observando o uso deles lá naquele trecho do texto, vocês vão escrever aqui, tá? O que você aprendeu sobre todos eles, certinho? Aí agora a gente vai para a atividade 3. Ó, até aqui, até o item F, só é sobre pontuação, tá? Sinais de pontuação, tá bom? Agora aqui na atividade 3, nós vamos entrar então agora na parte do dicionário, tá bom? Então, se o papai, a mamãe ou o responsável tiver um dicionário em casa, vocês podem pegar, vocês podem manusear, olhar para ver como que é um dicionário, as características, tudo certinho, tá bom? A título de curiosidade, tá? Ó, então vamos lá. Atividade 3. Você sabe usar o dicionário? Aí, item A. Você já usou o dicionário? Explica aos seus colegas para que o utilizou. Então, na verdade, vocês vão fazer assim, ó. Você já usou um dicionário? Sim ou não? Então, vocês vão explicar aqui, escrever aqui no espacinho, por que você precisou usar o dicionário, se você já usou ele alguma vez, tá bom? E depois o item B. Imagine que você está procurando o significado da palavra guelas no dicionário. Você abre numa página e lê no topo a palavra degustar. Qual seria o próximo passo? Então, gente, vamos imaginar assim, ó, você está procurando essa palavra, né? A primeira palavra. De repente, você abre no dicionário e aí você olha ali no topinho a palavra degustar. Qual é o próximo passo? Então, o que vocês têm que pensar? Sabe lá no roteirinho que eu li para vocês, várias informações sobre o dicionário? Uma delas está explicando que as palavrinhas lá no topo do dicionário são duas palavrinhas. Uma delas é a primeira palavra que aparece na página e a outra é a última, certo? Então, por aí, sabendo dessa informação, vocês vão explicar para mim, usando essa situação aqui que está no livro, qual seria o próximo passo para vocês continuarem procurando a palavra guelas. Tá bom? Aí vocês vão escrever aqui, tá? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida na resolução das atividades, podem me chamar no WhatsApp que a tia Nath explica novamente, tá bom? Que esse aqui é um assunto um pouquinho mais complicado, que requer um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de conhecimento, tá bom? Aí depois o item C. Observe a lista abaixo e circule a palavra que aparece primeiro no dicionário. Depois explique a qual conclusão você chegou. Então, pessoal, ó, vocês têm 4 palavras: animado, ansioso, amável e alarde. A atividade está perguntando para vocês
qual dessas 4 palavras aparecem em primeiro lugar no dicionário? Então, vocês vão observar, analisar e vão responder. E aí, vocês vão explicar qual a conclusão que você chegou. Por que que essa palavra que você escolheu é a que vai primeiro no dicionário? Aí vocês vão ter que observar novamente aquelas regrinhas, aquelas explicações que a tia Nath colocou lá na folhinha do roteiro, tá? Sobre o uso do dicionário. Inclusive, uma delas fala que para a gente achar a palavra no dicionário, apesar de estar em ordem alfabética, nós não vamos considerar somente a primeira letra, tá? Nós vamos considerar as demais também para analisar a ordem alfabética, tudo bem? Então, ó, usando essa diquinha que a tia Nath deu, vocês já conseguem responder essa atividade, tá ok? E depois o item D. Vocês vão listar várias situações que é necessário usar o dicionário. Então, converse aí com o seu papai, com a sua mamãe, com o responsável que está ajudando vocês a fazer a tarefinha, e vocês vão fazer uma lista de todas as situações que é necessário o uso do dicionário, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês não conseguirem responder aqui na própria apostila, vocês podem responder no caderno, tá? Lembrando que para fazer o caderno, vocês devem colocar o cabeçalho completo, o nome da matéria e a resposta, tá ok? Pessoal, ó, língua portuguesa fica por aqui, tá? Qualquer dúvida é só me chamar, tá ok? Que eu tô à disposição de vocês sempre, tá? Beijinhos da tia Nath, tchau, tchau!